4 de julho, Café com Deus Pai. A verdadeira liberdade. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. João, capítulo 8, versículo 36. Muitas das limitações que enfrentamos são autoimpostas, ou seja, nossa própria mente freia nossas ações por acreditar que não somos capazes, imaginando que não conseguiremos superar determinados obstáculos. Por isso, é necessário reconhecer onde e por qual motivo temos sabotado a nós mesmos. Muitas vezes, estamos dando ouvidos a mentiras, críticas ou traumas do passado, permitindo que paralisem nosso presente. A reflexão essencial é: a quem você tem dado ouvidos? Que pensamentos têm dominado sua mente e paralisado seu crescimento? Para termos a mente verdadeiramente livre, é fundamental substituir as mentiras que internalizamos por meio das verdades que Deus Pai determinou sobre nós, mas muitos não sabem como fazer isso. Em grande parte da minha vida, acreditei na mentira de que jamais teria uma família, com base na realidade da minha infância. No entanto, em Cristo, essas mentiras foram transformadas por verdades libertadoras. Verdades libertadoras. E essa é a resposta que talvez você há tanto tempo procura. Jesus é a resposta. No texto que lemos, isso fica claro para nós. Se o Filho de Deus nos libertar, seremos livres. Talvez sua vida se encontre paralisada porque você tem acreditado em mentiras a seu respeito. E isso o tem impossibilitado de sonhar e realizar. Hoje convido você a se entregar completamente a Jesus, pois nele você será liberto dos traumas e mentiras que têm afetado sua vida. Ele tem liberdade, amor, paz e grandes propósitos para você e sua família. Não perca mais tempo, tome essa decisão e seja verdadeiramente livre. A frase de hoje é: as mentiras o paralisam, enquanto as verdades o libertam. Lendo mais uma vez: as mentiras o paralisam, enquanto as verdades o libertam. Hoje é o dia 185 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 73 e a palavra-chave de hoje é liberdade. As pessoas, em geral, elas recebem influência de 5 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que exerce influência sobre a nossa vida são os nossos pais. Eles falam coisas a nosso respeito porque eles são as primeiras pessoas que convivem conosco. Muitas vezes, um pai ou uma mãe que não está instruído na palavra de Deus diz palavras muito ruins e negativas para os seus filhos, e esses filhos podem carregar essas palavras pelo resto da vida. Outro dia conheci um homem morando na rua com 46 anos. Conversando com ele, perguntei quando ele estava naquela situação e por que estava naquela condição, e ele disse: quando eu tinha 14 anos, eu estava na minha casa e meu pai sempre dizia e repetia: você é um vagabundo. Você nasceu para ser um vagabundo. E ele disse: eu escutei tanto isso que eu concluí que realmente
eu nasci para ser um vagabundo, então eu saí da minha casa e eu tenho andado morando ora aqui, ora ali, sempre com esse saco carregando a minha mochila, dormindo em um canto e vivendo em outro e sempre estando no meio da rua. Um dia alguém me dá comida, outro dia alguém me dá um lanche e eu vou vivendo porque o meu pai disse isso para mim. E eu perguntei a ele, mas você não sabe que você é livre e que você pode seguir a sua vida? Ele, não, o meu pai disse muito sério para mim que eu realmente nasci para ser um vagabundo. Nasci para viver assim. E conversando com ele, insistindo um pouco, falando sobre o amor de Deus, ele realmente insistia. Eu tenho vivido assim todos esses anos porque o meu pai disse isso para mim. Em outro momento, conheci uma jovem que estava se lamentando porque a sua mãe sempre dizia: um aborto era melhor do que você. E ela disse: a minha mãe fala isso para mim o tempo todo, que um aborto é melhor do que eu estar aqui. Pessoas que muitas vezes não caminham com Deus, não sabem o que estão falando para os seus filhos, lançam palavras de maldição. Mas a passagem de hoje nos fala que existe uma liberdade, a verdadeira liberdade. E o texto, Jesus disse: portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres, vocês verdadeiramente serão livres. Essas pessoas precisam da libertação porque as palavras que foram ditas pelos seus pais são palavras que marcam muito fortemente a nossa vida. Aquilo que um pai, que uma mãe fala para os seus filhos, pode muitas vezes marcar o destino das pessoas. Um outro homem trabalhava, trabalhava e trabalhava demais. Ficou muito rico de tanto trabalhar, trabalhava, conseguiu a sua riqueza de tanto trabalhar, mas não cuidava da sua família, então na igreja foi perguntado: por que você trabalha tanto? Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 8, está escrito que existe um homem que trabalha, trabalha e trabalha e ele não tira nenhum tempo para desfrutar. Do que vale o seu trabalho? Isso é ilusão. Então ele disse: o meu pai sempre disse: você vai ser um vagabundo. Então quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é: eu não serei um vagabundo. Então eu imediatamente começo a trabalhar e trabalhar porque eu tenho que trabalhar para provar que eu não sou um vagabundo. O detalhe é que o pai dele já tinha falecido, mas ele ainda trabalhava e dizia: eu não sou um vagabundo. Então nós vemos os dois lados de como as palavras dos pais repercutem nos filhos. Em um, ele disse: eu sou um vagabundo, vou ficar aqui como um vagabundo. O outro se tornou um trabalhador incansável, mas que não consegue descansar, não consegue desfrutar do que ganha, porque ele tem que provar todos os dias: eu não sou um vagabundo. Então as palavras que nós dizemos, elas podem trazer vida ou elas podem trazer a morte. A primeira o primeiro grupo de pessoas que exercem influência sobre nós são os nossos pais. O segundo grupo de pessoas que exercem influência sobre nós são os nossos parentes. Eles são as pessoas que vão estar no almoço, no jantar, que vão estar ali no Natal, que vão estar ali passando uma temporada, um feriado, umas férias na nossa casa, e eles vêm e começam a dizer: fulano é muito ruim nisso, é muito bom nisso. E eles vão falando, e muitas vezes essas palavras também entram na nossa vida e nós começamos a acreditar que porque eles são nossos parentes, que porque eles são nossos familiares, que eles têm alguma razão. E muitas vezes sai uma palavra ruim, uma palavra de que você não vai dar certo ou de que você vai dar errado nisso ou naquilo. Nem a palavra dos pais, nem a palavra dos parentes deve ser ouvida. O que você deve ouvir são as palavras de Deus, porque as palavras de Deus é que são a verdadeira palavra que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida.
Deus Pai criou os céus e a terra. Quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você foi gerado pelo poder do Deus Pai. Ele é que sabe verdadeiramente para que ele criou você e qual o propósito que ele tem para a sua vida. A verdadeira liberdade nos fala que você precisa ser livre das prisões e das cadeias, amarras que foram colocadas em você. Até se você passou por abuso do seu pai, que é uma situação terrível, você precisa entender que ele pode ter feito mal a você, mas a verdadeira liberdade, que é Cristo, ele não fez nenhum mal a você. Ele deu a vida dele para você ter salvação e para você ter vida eterna e abundante com ele. E se ele libertar você e você conseguir perdoar, aquele que fez o mal a você, às vezes não foi o seu pai, às vezes foi uma outra pessoa. Quando eu falo aqui de abuso, eu falei de abuso na questão física, mas existem pessoas que abusam dos filhos e abusam dos parentes dizendo palavras opressoras. Você não vai conseguir, você não é capaz, você não nasceu para isso. Olha só como você está. Só palavras de críticas, isso também é abuso. Abuso emocional, abuso psicológico. Às vezes a pessoa está ali arrancando de você a sua alegria, a sua felicidade, está ali querendo arruinar a sua vida. Mas a palavra de hoje é que nenhuma das palavras que dizem a você e nenhuma das ações que praticaram contra você em relação ao seu corpo, em relação à sua vida, pessoas que às vezes usam castigos, violência física, nada do que foi feito contra você é a verdade. A verdade é que você foi gerado no ventre da sua mãe pelo poder de Deus e que esse Deus ama você e ele tem palavras boas para dizer a você. Ele chama você de meu filho, ele chama você de minha filha e ele veio para libertar você dessas coisas que deixaram em você. Não se deixe prender por palavras mentirosas, por palavras enganadoras. Se uma palavra que diga um aborto seria melhor do que você, é uma mentira. Um aborto traria a morte. Pelo poder de Deus, você está vivo, você está viva. E você pode ser motivo de mudança e transformação na vida de muitas pessoas quando você recebe Deus na sua vida. Você pode ser um canal de comunicação do reino de Deus e de mudança na vida das pessoas. Como o próprio pastor aqui, Júnior Rostirola, escreveu nessa mensagem de hoje. Ele era filho de um homem alcoólatra. Ele viveu numa família disfuncional. Ele escreveu esse devocional Café com Deus Pai, porque quando ele era adolescente, ele começou a escrever cartas do desejo que ele tinha de ter um pai e ele tomou Deus como pai dele. E nessas cartas que ele foi escrevendo para Deus Pai, em 2023, ele foi chamado pelo Espírito Santo para reunir as cartas e ele escreveu o Café com Deus Pai em 2023 que vendeu 5 milhões no Brasil. Ele tem uma história com a sua esposa, com os seus filhos. Ele é um pastor, ele tem uma família abençoada e ele nunca imaginou que, sendo filho de um homem alcoólatra, numa família disfuncional, que ele poderia influenciar tantas pessoas. Hoje nós estamos lendo essa mensagem. Você está ouvindo essa mensagem a partir desse devocional que ele escreveu. Então, inspire-se nessa história e tem tantas outras histórias de pessoas que eram de famílias disfuncionais, mas que quando encontraram o Filho de Deus, que é Jesus, foram libertos da mentira de que eu não posso ter uma família porque o meu pai era bêbado. Eu não posso conseguir esse trabalho, essa promoção porque eu não consigo. Em Deus,
Você consegue. Salmo 60, versículo 12 diz assim: Em Deus faremos proezas, porque é Ele que nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Os nossos inimigos, muitas vezes, são os nossos maus pensamentos. São os nossos inimigos, aqueles pensamentos de eu não consigo, eu não posso, não tem como eu fazer. O terceiro grupo de pessoas que exercem influência sobre nós são as pessoas que são próximas, os nossos amigos. Quando saímos da nossa casa, começamos a frequentar a escola, começamos a conviver com outras pessoas, fazemos algumas amizades, conhecemos alguns colegas e as pessoas ali começam a dar palpites e falar a respeito da nossa vida. Ah, mas você é muito isso, você é muito aquilo, você é isso e você é aquilo. Não deixe que o que as pessoas de fora estão falando a seu respeito prevaleça. Leia bastante a palavra de Deus e saiba o que Deus fala a seu respeito. Ele fala que você foi feito à imagem e à semelhança dele. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ele fala que você nasceu macho ou fêmea. Então existem pessoas que vivem em alguma confusão porque sofreram um abuso e pensaram: eu não quero mais ter contato com o sexo oposto porque me abusaram. Saiba que Deus fez você macho ou fêmea. E Deus não erra naquilo que ele faz. Todos os pensamentos de que você não se sente bem nesse estado são situações que precisam ser resolvidas com a sua relação com Deus. Quando você aprofunda o seu relacionamento com Deus, você entende que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável e que Ele não errou quando formou você. Podem ter errado com você, mas Ele não errou naquilo que Ele formou porque Ele é Deus. Se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Se você realmente se relacionar com Deus e aprofundar o seu caminho com Ele, Ele vai te libertar e vai fazer de você uma pessoa livre. Existem pessoas que estão aceitando a mentira da ideologia do gênero. Esse é o quarto grupo de pessoas que exerce influência sobre nós. A sociedade, a cultura moderna. Eles dominam a mídia, eles dominam a televisão, eles dominam a rede social. Eles dizem: vamos colocar as pessoas em confusão. Eles são o mundo que quer mudar a glória de Deus e fazer com que as pessoas se percam. Eles têm interesse em que as pessoas fiquem ansiosas para que eles possam vender mais. Pessoas ansiosas em depressão buscam alegria e satisfação e muitas vezes se entregam a compras em excesso. Muitas vezes assumem dívidas para poderem encontrar um momento de satisfação. Então, eles descobriram que quanto mais a sociedade estiver desequilibrada, melhor para eles. Mais vendas, mais pessoas perdidas, mais pessoas para quem eles podem vender soluções. Vocês sabem que o Tigrinho arrecadou milhões e milhões de reais e que pessoas estão se perdendo jogando todos os dias no Bets, no Tigrinho, enquanto um pequeno grupo de pessoas está ficando muito rico, porque as pessoas estão com uma esperança: se eu jogar ali no Tigrinho eu vou ganhar. Existem pessoas, estava vendo um vídeo em que uma dessas pessoas que promove o jogo do Tigrinho, ele criou no sistema de inteligência artificial uma máquina em que ele joga e ele ganha, e aí na propaganda ele fala assim: olha só, gente, joguei, ganhei e comprei esse carro. E muitas pessoas estão acreditando naquela mentira. Então o quarto grupo de pessoas é a sociedade. E o último é o Estado. O Estado muitas vezes quer dizer o que você é. Ele vai dizer: faça uma faculdade, faça isso, faça aquilo. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Alguns estados são autoritários.
estados comunistas, dizem, vocês vão fazer isso, e eles colocam regras. Então, você pode estar sendo influenciado pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos seus amigos e colegas, pela sociedade, pela mídia, pela cultura secular, ou às vezes pelo Estado, que muitas vezes cria ideias. O Estado, por exemplo, ele fala que você tem que estudar muitas matérias que muitas vezes você com certeza nunca mais vai usar na sua vida, e o Estado não ensina você a fazer coisas do dia a dia que são importantes, que poderiam ser ensinadas na escola. Quando o Estado faz isso, ele está escolhendo uma forma de criar as pessoas. Forma as pessoas para que elas sejam escravas de um sistema em que as pessoas vão para a escola, aprendem que tem que seguir uma faculdade, uma profissão, e eles não ensinam que você pode ser um empreendedor. Eles não ensinam que você pode abrir a sua loja para vender roupas, ou abrir o seu restaurante, ou fazer as suas empadinhas, ou o seu bolo, que são formas honestas de você ter o seu ganho de vida e que pode ser o talento que Deus deu a você. Então, muitas vezes, o Estado, ele cria mecanismos de educação e coloca todas as pessoas como se elas fossem um robô que entra numa esteira e que passa ensino fundamental, ensino médio, agora você vai para a faculdade, faça uma faculdade. E muitas vezes, tantas pessoas, nada contra o estudo. Eu mesmo estudei, fiz faculdade também. É muito bom fazer faculdade, você aprende muitas coisas, mas tem pessoas que não nasceram para isso. Tem pessoas que são melhores empreendendo. Faça a faculdade mesmo que você seja muito bom em vender as suas empadinhas, em vender o seu bolo. Busque uma faculdade pelo conhecimento, porque você pode aprender coisas que são interessantes, coisas que você pode aplicar na sua vida, coisas que você vai... A palavra de Provérbios, no capítulo 4, fala assim: adquira a sabedoria, busque ter conhecimento, porque a sabedoria será a sua vida. Mas o que nós estamos falando aqui é quando o Estado fala assim, a única saída é você fazer uma faculdade. Nesse sentido, fazer uma faculdade porque o Estado quer colocar um molde em você, dizendo que você tem que fazer isso e seguir por esse caminho. É essa crítica que afeta muitas pessoas. Você faça a faculdade, não porque o Estado colocou uma roupa em você, uma armadura em você, um molde em você, dizendo você tem que ser assim. Mas porque você está buscando um conhecimento, uma informação, uma coisa que vai ser boa para você. Não porque o Estado colocou isso como uma algema, como uma corrente, como uma coisa que determinou. Você é isso. Você é livre para seguir a Deus, para tomar as suas decisões em Deus. Você é livre dessa ideologia de gênero que querem converter homens em mulheres e mulheres em homens e gerar uma confusão. Existem pessoas que estão saindo nas ruas. Eu não sei se você já viu, mas existem pessoas que estão saindo nas ruas andando de 4, dizendo, eu sou um cachorro porque eu me sinto como um pet. Existem mulheres e homens, casais, que estão pagando de R$ 1.500 a R$ 30.000 para terem um bebê que é um boneco. Eles criaram clínicas de bebês que eles chamam de bebê reborn, que é um boneco, uma boneca. O casal ou a mulher escolhe o sexo do filho que quer ter, e então eles pegam um boneco ou uma boneca e eles simulam uma gestação e fingem tudo aquilo ali e a pessoa acredita que realmente está tendo um filho, e depois eles fazem um parto na clínica e tem pessoas que estão pagando até R$ 30.000 e saem com o boneco e eles dizem, aqui está o seu filho, aqui está a sua filha. Sem contar que existem pessoas que estão educando mais os pets,
Nada contra os pets. É legal você ter animal de estimação. Tem pessoas que gostam de cachorro, tem pessoas que gostam de gato, tem pessoas que gostam de ter um papagaio, tem pessoas que gostam de ter uma, um pássaro, alguma coisa assim. Mas tem pessoas que têm coelhos ou lebres, mas é diferente quando você tem o seu filho. As pessoas estão valorizando mais animais e estão perdendo a mente, estão ficando presas, acorrentadas, porque elas não estão encontrando a verdadeira liberdade que está em Jesus. Se você tem se sentido oprimido por todo esse sistema, por toda essa vida, por todas essas coisas que acontecem, talvez você tenha algum trauma em relação a alguma coisa que aconteceu com você na infância, na sua adolescência, talvez você não consiga perdoar o seu pai, talvez não consiga perdoar um parente, de repente um irmão, talvez está há muito tempo sem falar com alguma pessoa da sua família em razão do que aconteceu. Hoje, Deus quer trazer a verdadeira liberdade para a sua vida. Jesus quer trazer a verdadeira liberdade para a sua vida. Então, a proposta de hoje é: Jesus está dizendo, eu quero que você realmente seja livre. Eu quero te dar liberdade. Se você quer ter essa liberdade, você pode aceitar a Jesus, acreditando nele, confiando com seu coração nele, e ele vai entrar na sua vida quando você pedir para que ele entre na sua vida, e vai dar o Espírito Santo a você. E quando você receber o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Ele é o Espírito de Deus, que está na terra, visitando e habitando em todos os que receberam Jesus. Ele vai falar com você no dia a dia, vai te ajudar a perdoar quem precisa ser perdoado e vai recompor os seus pensamentos para que você possa ter os seus pensamentos alinhados com Deus, com o reino de Deus. E você vai encontrar paz e a verdadeira liberdade. Se você quer, que é estar com Deus, que é estar com Jesus, se você quer aceitar a Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração, você reconhece que tem os seus pecados, as suas limitações, que você precisa da salvação e o Salvador é Jesus. Você reconhece que Ele é o teu Salvador, então Ele agora começa a agir na sua vida. Você reconhece e pediu para escrever o seu nome no livro da vida, que é um livro que fica lá no céu, então você agora é dele. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, que vai ajudar você a segui-lo até alcançar a verdadeira liberdade. Agora você deve entrar em uma comunidade de fé, buscar uma igreja, buscar uma célula. Às vezes você não se sente bem para estar em uma igreja, mas procure, tem famílias, grupos de oração que fazem células. Entre em alguma célula, em algum lugar, onde você possa ter amigos que seguem a verdadeira liberdade, que seguem a palavra de Deus, para que você possa crescer no conhecimento de Deus. Procure um discipulado para que você se batize nas águas. Quando você se batiza nas águas, você morre para o velho eu, e quando você sai das águas, você está declarando: agora eu sou uma nova criatura, eu quero ter uma nova vida em Jesus. E quando você, depois que você estiver batizado, você pode participar da ceia. A ceia é um momento um momento de comunhão em que um pão é partido e que simboliza o corpo de Cristo, e é servido um cálice com suco de uva. A partícula do pão que você come mostra que você faz parte do reino de Deus, que você recebeu o corpo de Cristo que foi morto por mim e por você, e o suco de uva no cálice simboliza o sangue dele que limpa de todo pecado. Agora você deve seguir sempre lendo a palavra, e com o tempo Deus vai trazer a verdadeira liberdade. São processos. Levaram anos para que você ficasse oprimido, e agora Deus vai libertar de todas as amarras para a glória do nome dele. Você vai dar testemunho como o pastor aqui, Júnior Rostirola, que
é pai de família, se tornou um pastor, mesmo com o que ele passou quando ele era adolescente. Deus abençoe a sua vida. Senhor, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor nos dê a verdadeira liberdade, que o Senhor derrube o mal e nos dê a tua bênção, em nome de Jesus. Amém.